Olá, quinto ano, bom dia. Hoje é quarta-feira, dia 14/10. Chegamos aí a mais um dia de aula, não é? Amanhã é dia 15 de outubro. Amanhã a gente tem aula. A comemoração do Dia dos Professores ficou aí para sexta-feira, tá certo? Hoje é quarta-feira, dia 14/10. Hoje nós temos aulas de matemática e história. Nesse primeiro momento, a gente vai trabalhar história. Então, pega teu livro de história, que a gente tem um quesito para corrigir de uma pesquisa e a gente tem um novo conteúdo para ser trabalhado hoje. Então, vamos iniciar mais uma aula de história e logo depois tia Fabiana volta com a aula de matemática. Vamos lá? Vamos deixar essa preguiça de lado, porque hoje é quarta-feira, meu povo. E já estamos aí quase na metade do mês de outubro. Amanhã já estamos aí no dia 15 de outubro, olha só. Já tivemos aí dia 12 de outubro, que foi comemorado o Dia das Crianças, e dia 15 de outubro, que vai ser comemorado o nosso dia, o Dia dos Professores. Mas vamos iniciar mais um dia de aula. Olha só, tia Fabiana já está aqui com o livro de História, sucesso. Nós já estamos aí chegando no último conteúdo, no último assunto da terceira unidade, não é isso? Que é a conjuração baiana. E hoje a gente vai fazer aí uma correção da pesquisa da página 197, quesito 5. Vamos lá? No quesito 5, que foi passado no dia 7/10, a semana passada, foi uma pesquisa sobre a derrama. O que era derrama? E vamos lá ver se o que você colocou está parecido, tem o mesmo significado do que o livro apresentou aqui para gente. Vamos lá, correção, página 197, livro História. Correção, página 197, História. Ok? Vamos lá. Quesito 5 foi uma pesquisa, correto? E vamos lá para a resposta. É um dispositivo fiscal. Um dispositivo fiscal aplicado em Minas Gerais a fim de assegurar o teto de 100 arrobas anuais na arrecadação do quinto. Esse, então, foi o quinto quesito da página 197, que a gente foi para casa uma pesquisa que falava sobre o derrama. Esse foi um dos assuntos que a gente trabalhou sobre a Inconfidência Mineira ou a Conjuração Mineira, que a gente falou aí sobre Joaquim José da Silva Xavier, o tão conhecido Tiradentes, não é isso? Hoje a gente vai trabalhar sobre a conjuração baiana na página 199. Então, você coloca aí página 199 agora, tá certo? Página 199, livro de História. Coloca a data de hoje. A data de hoje é dia 14/10/2020, correto? Hoje é quarta-feira. Vamos aí iniciar mais um novo conteúdo, mais um novo assunto de história. Esse assunto, ele é o último assunto da unidade 3 do livro de história. Chegamos aí, gente, ao último conteúdo, não é isso?
da unidade 3 do livro de História, colocando a data de hoje, dia 14/10. Vamos lá? E aí a gente vai iniciar a leitura desse conteúdo. Ele fala assim, ó, outro movimento surgiu na Bahia em 1798, porém, com características bem distintas dos anteriores, principalmente em relação aos seus participantes oriundos das camadas mais pobres da população, negros e mestiços. Aí ele tem a representação da bandeira da Conjuração Baiana. Esse movimento conhecido como Conjuração Baiana ou a Revolta do Alfaiates tinha como líderes João de Deus do Nascimento e Manuel Faustino dos Santos, Lira, e defendia a proclamação da República, o fim dos privilégios para os mais ricos, a igualdade racial, a fraternidade e a extinção da escravatura em nosso país. E foi assim, né, que começou esse movimento, que eles tinham aí os seus principais motivos, não é? Os principais motivos eles defendiam a proclamação da República, né? E aí, se ele defende a proclamação da República, ele queria tornar esse país livre, um país democrático. O fim dos privilégios para os mais ricos, ou seja, os mais ricos era que comandavam o nosso país. A igualdade racial, ou seja, as pessoas têm os mesmos direitos, independente da sua cor. A fraternidade e a extinção da escravatura em nosso país. Ou seja, naquela época ainda existia a escravidão no nosso país, né? Quando ele fala em proclamação da República, ele está falando que o nosso país, eles gostariam que o nosso país ele se tornasse livre, né? Um país democrático, onde as pessoas pudessem opinar pelos seus governantes. Quando ele fala sobre o fim do privilégio dos mais ricos, ele quer dizer que ali os mais ricos eles mandavam, eles comandavam, eles faziam o que eles bem entendiam. A igualdade racial está relacionada a você ter o mesmo direito independente da sua cor. E a extinção da escravatura é acabar com a escravidão do nosso país, tá certo? Lá embaixo, a gente tem um retrato, né, uma pintura, que fala dos ideais da Conjuração Baiana, foram inspirados nos mesmos ideais da Revolução Francesa. Liberdade, igualdade e fraternidade. Os conspiradores convocaram a população a participar de luta por meio de papéis manuscritos colados nos muros da cidade. Ao serem descobertos em 1799, foram presos, enforcados em Salvador, no estado da Bahia. Ou seja, quando eles descobriram esse tal movimento, eles foram presos e aí lá eles foram enforcados. Veja só como era resolvido, não é? Esse tipo de situações, esse tipo de protesto, antigamente, quando não existia aí uma república, não é? Quando não existia aí uma democracia, as pessoas elas não podiam reivindicar, elas não podiam falar, não é? Elas não podiam gritar por socorro. E quando isso acontecia, a gente viu aí em diversos conteúdos trabalhados que muitas coisas eles faziam, eles matavam, eles enforcavam, eles esquartejavam, né? A escravidão estava aqui e essa escravidão ele era feita para tornar ricos cada vez mais ricos e pobres cada vez mais pobres, não é verdade? A gente viu até a questão de alguns movimentos que eles queriam implantar a educação, não é? O ensino educacional, porque naquele tempo nem todo mundo poderia estudar, não, né? Existia lá as classes melhores favorecidas que tinham direito a esse estudo. E tinha ali as classes menos favorecidas que não tinham direito a quase nada ou até mesmo nada, né? Eles tinham deveres, que era trabalhar, né? Trabalhar para os mais ricos se tornarem mais ricos e os pobres se tornarem mais pobres. E ele fala aí também que eles tinham aí, não é? Essas três... os seus ideais eram essas três, não é? A liberdade, claro, que com o término da escravidão, essas pessoas iam ter liberdade. A igualdade, não é?
essa igualdade, ela está relacionada aos direitos, não é? Todo mundo ser igual perante a lei, né? E perante Deus, a gente sabe que todos nós somos iguais, mas naquele tempo ali isso não existia, né? Existia sim, era uma escravidão, né? Onde os mais pobres sempre sofriam, os mais ricos sempre estavam ali privilegiados. E a questão da fraternidade. E quem é que lembra qual é o significado da palavra fraternidade? Vamos ver. Fraternidade, ele significa que laço de parentesco entre irmãos e irmandade. Ou seja, fraternidade está relacionada à união, afeto de irmão para irmão. É um amar o outro sem distinção, não é? Fraternidade está relacionado à união, afeto entre irmãos. E quando a gente diz irmãos, a gente não está falando só daquele irmão que é filho da minha mãe e do meu pai, não. A gente diz irmão, aquele outro, aquela outra pessoa que está ali convivendo com a gente, né? É o ajudar, tá ali presente, tá unido, né? Por uma só causa, lutar. Mas naquele tempo não era tão fácil, não, né? Hoje em dia a gente vive aí numa democracia onde a gente pode reivindicar pelos nossos direitos, lutar, protestar. Antigamente, se isso fosse feito, eles eram mortos, enforcados, torturados, não é? Vamos lá, na página 200, ele diz o seguinte: leia a dica e escreva a que movimento a ele se refere. Movimento que surgiu na Bahia em 1798. Tinha como líderes João de Deus do Nascimento e Manuel Faustino dos Santos Lira. E aí a gente viu agorinha que foi a Conjuração Baiana. Vamos lá? Coloca a data de hoje aí no livro para não perder. 14/10. A página agora é 200, tá certo? E o primeiro quesito, a resposta é Conjuração Baiana, que você vai colocar aqui, ó. Conjuração Baiana. No numeral 2, ele diz o seguinte: como os conspiradores da Conjuração Baiana convocaram a população a participarem da luta por meios de papel, não foi? Por meios de papéis manuscritos colocados nos muros da cidade. Ou seja, gente, olha que tipo de protesto era feito antigamente, né? Hoje em dia a gente tem a rede social para se manifestar, a gente tem, não é? A rede social está muito extensa, né? Quando a gente quer se manifestar qualquer tipo de coisa, a gente vai lá na rede social e faz ali a nossa manifestação, faz ali o nosso repúdio por qualquer tipo de coisa que seja colocada ou imposta pelos nossos governantes. Temos também aí outro tipo de protesto, que é passeata, não é? Greve, não é? Quando esse trabalhador ele não está satisfeito com algum tipo de coisas que os patrões impõem, o povo, a população, o trabalhador, ele tem o direito aí de greve, de participar, de reivindicar pelos seus direitos. Antigamente não se tinha esse tipo de tecnologia, né? Não se podia nem falar. E viram realmente o que foi que aconteceu com essas pessoas que fizeram isso, né? Elas foram presas e enforcadas. No numeral 3, ele diz o seguinte: sublinha a resposta correta para a pergunta em destaque. Quais eram os principais objetivos da Conjuração Baiana? Aí ele diz assim na letra A: era conquistar novas terras e libertar os indígenas dos trabalhos escravos? Não. Encontrar pedras preciosas e trazer Américo Vespúcio de volta? Também não. Defender a proclamação da República?
o fim dos privilégios para os mais ricos, a igualdade racial, a fraternidade e a extinção da escravatura em nosso país. Sim, essa letra C diz exatamente qual era o objetivo, ou seja, quais foram os principais objetivos da Conjuração Baiana. Letra C. E aí, na letra C, você vai sublinhar. Você vai passar uma linha embaixo. Sublinhe. Correto? Vamos agora para o numeral 4. No numeral 4, ele diz o seguinte: complete os quadrinhos com a resposta correta. Em que capitania aconteceu a Conjuração Baiana? Na letra A, letra A foi Salvador, não é isso? Salvador. Será que eu coloquei isso certo? Salvador. Isso mesmo. Na letra B, o que aconteceu com os conspiradores da Conjuração Baiana? E aí, vamos lá. Eles foram presos, não é isso? Eles foram presos e o quê? Eles foram presos e vamos lá. Olha, eles foram presos e enforcados. Foi o que aconteceu aí com com as pessoas que estavam aí querendo mudar a situação, não é, do nosso país. Chegando aí na página 200, gente, a gente termina aí, a nossa terceira unidade, correto? Na quarta unidade, a gente fala aí, olha só, sobre a vinda da família real para o Brasil. E aí é na página 202. A gente realmente vai ter que dar continuidade aí agora. Nessa página 202, a gente entra aí na quarta unidade. Vamos lá? Iniciar a leitura. Coloca a data de hoje, que é dia 14/10/2020. Vamos lá? A vinda da família real para o Brasil. Página 202. Coloca aí, gente. Página 202 agora. Vamos lá? Terminamos aí a terceira unidade e entramos agora quarta unidade, tá certo? Quarta unidade, página 202. Vamos lá? A vinda da família real para o Brasil. No século XIX, Napoleão, imperador da França, tinha por ambição conquistar toda a Europa e assim estendeu seu domínio para o mundo. Mas para isso era necessário vencer a Inglaterra, sua rival, grande potência econômica da época. Para atingir o seu objetivo, Napoleão decidiu criar uma série de barreiras comerciais contra a Inglaterra, determinando o fechamento de todos os pontos europeus aos produtos ingleses para, consequentemente, destruir a economia inglesa. E aí a gente tem um mapa, não é, que fala aí sobre aliados da França e os inimigos da França. Essa barreira comercial recebeu o nome de bloqueio continental. Todos os países europeus seriam obrigados a aderir ao bloqueio, sob pena de sofrer sanções do Império Francês. Portugal, no entanto, encontrava-se em um sério dilema, pois devia favores aos dois países.
Caso aderisse ao bloqueio continental, Portugal ficaria em condições extremamente difíceis, pois sua economia dependia quase completamente da Inglaterra. Vamos lá. Este país era o maior fornecedor dos produtos manufaturados consumidos em Portugal e também o maior comprador das mercadorias portuguesas e brasileiras. A Inglaterra também não queria perder o seu velho aliado, principalmente o Brasil. Representava um excelente mercado consumidor de seus produtos. Dom João não cedeu às exigências do imperador francês e manteve o comércio com a Inglaterra, o que levou Napoleão a decidir pela invasão de Portugal. Assim é que, visando a preservar a dinastia de Bragança das forças napoleônicas, a coroa portuguesa optou pela vinda da família real para o Brasil, sua colônia na América. A fuga aconteceu no dia 29 de novembro de 1807, quando o príncipe e cerca de 10.000 pessoas da corte embarcaram para o Brasil. A coroa portuguesa recebeu o apoio da Inglaterra, que os protegeu durante a viagem em troca de algumas condições. Ao chegar ao Brasil no ano de 1808, em Salvador, na Bahia, a coroa decretou a abertura dos portos brasileiros às nações amigas. Isso significou a liquidação do monopólio, até então exercido por Portugal. Logo depois, Dom João, o príncipe regente, seguiu com a família para o Rio de Janeiro, instalando lá seu governo e tomando outras medidas como criação do arquivo militar, da imprensa Régias, do Banco do Brasil e de uma fábrica de pólvora do Jardim Botânico, instalação de escolas médicas, do Museu e da Bibliotecas Reais, da Academia Militar e da Academia das Belas Artes, do Arsenal, da Marinha e etc. Elevação do Brasil à categoria do Reino Unido a Portugal de Algarves em 1815. Dom João atuava como príncipe regente por sua mãe, a rainha Dom Maria I. Estava muito doente, com problemas mentais, sendo por isso chamada de Dona Maria, a Louca. No entanto, houve um descontentamento dos brasileiros, pois os impostos foram aumentados para sustentar as despesas da corte. O Rio de Janeiro, aí, depois da chegada da família real, transformou-se num grande centro comercial. E aí a gente tem uma imagem, não é, da chegada da família real. Ou seja, a gente tem aí o centro do Rio de Janeiro, né, que se tornou-se aí um grande centro comercial. Quando a colônia tornou-se Reino Unido a Portugal e Algarves, em 1815, as capitanias passaram a ser chamadas de províncias. Em 1818, morre a rainha e Dom João é coroado rei com o título de Dom João VI. A situação econômica do Brasil estava extremamente enfraquecida pela guerra contra as forças de Napoleão. Em 26 de abril de 1821, Dom João VI deixou o Brasil, viajou a regresso a Portugal contra sua vontade, depois de muito protelar seu retorno. Ao partir, o rei teria recomendado ao príncipe Dom Pedro, seu substituto como regente, que assumisse algum movimento de caráter separatista que viesse a despontar no Brasil para evitar a perda do novo reino pela família Bragança. Quando regressou à Europa, Dom João VI teve seus poderes diminuídos pela Constituição Portuguesa e foi obrigado a se submeter às exigências da Cortes, Parlamento de Lisboa, que, de fato, passaram a governar Portugal. E aí a gente tem, né, a chegada dessa família real revolucionando, mexendo com todo o nosso país. E aí, na página 205, ele diz o seguinte: circula as frases corretas. Letra A. Em 26 de abril de 1821, Dom João VI deixou o Brasil? Sim. Agora a gente está na página 205.
Primeiro quesito, letra A, você vai circular, correto? Essa frase. Letra B, Dom João VI deixou como substituto Dom Pedro, seu neto? Não. Letra C, Dom João VI partiu contra a sua vontade? Sim. Ele foi aí contra a vontade dele. Não foi isso? Letra D, Dom João VI deixou o Brasil todo o dinheiro e o ouro? Não, a gente viu aí que o Brasil ele ficou com grandes dificuldades, não foi? Então, letra D está errado, não é? E letra E, quando chegou a Portugal, Dom João VI teve problemas diminuídos pela Constituição Portuguesa? Sim. E aí você vai circular letra A, letra C e letra E. Correto? 2. Copie a frase completando com a alternativa correta. Aí eu tenho Dom João, Dom Pedro e Napoleão Bonaparte. Olha só, o imperador da França no século XIX era... Vamos lá. 2. Quem era o imperador da França no século XIX? Letra A. O imperador da França no século XIX era Napoleão Bonaparte. Na letra B, ele diz o seguinte, vamos ver o que é que fala na letra B. Para estender seu domínio, Napoleão precisava invadir o Brasil, vencer a Inglaterra, evitar uma guerra entre Portugal e Inglaterra. Vamos lá? Vamos ver se vocês aí sabem a resposta. Para estender seu domínio, Napoleão precisava vencer a Inglaterra. E na letra C, o maior comprador das mercadorias portuguesas e brasileiras era a França, Inglaterra ou a Itália? Era a Inglaterra, né, gente? Vamos lá? Letra C. E aí você completa. O maior comprador das mercadorias portuguesas e brasileiras era a Inglaterra. Terminamos aí. Na letra A ficou o seguinte: o imperador da França no século XIX era Napoleão Bonaparte. Letra B, para estender seu domínio, Napoleão precisava vencer a Inglaterra. E letra C, o maior comprador das mercadorias portuguesas e brasileiras era a Inglaterra. Na página 206, a gente tem aí duas questões. Na página 207, a gente tem também
um mapa, e aí tem algumas perguntas. Vamos primeiro para a página 206, que diz o seguinte. Faça o que se pede. Primeiro, letra A, leia com atenção. Segundo, letra B, circule as duas palavras que estão trocadas e reescreva a afirmativa, tornando-a verdadeira. Inglaterra estava em dilema porque Portugal era o país que mais fornecia produtos manufaturados consumidos em Portugal e era também o maior comprador das mercadorias portuguesas e brasileiras. A gente viu que não, que o maior comprador das mercadorias portuguesas era a Inglaterra. Então, aqui, a gente precisa trocar. No caso, Portugal estava em um dilema porque a Inglaterra era o país que mais fornecia produtos manufaturados. Vamos lá? Número 3, página 206. Vamos fazer. Primeiro, a gente vai circular as duas palavras que foram colocadas erradas. Quem foi? Inglaterra e Portugal. E aí você vai circular. Inglaterra. Você circula e Portugal. Correto? Você circula. Aí embaixo você vai fazer a troca. Porque não era Portugal que estava com um dilema, e sim a Inglaterra. Aí você... Ou seja, gente, não era Portugal, não era a Inglaterra que estava com dilema, e sim Portugal. Então, aqui é Portugal estava em um dilema porque a Inglaterra, e aí a gente fez a troca, não foi? Era o país que mais fornecia os produtos manufaturados consumidos em Portugal. E era também o maior comprador das mercadorias portuguesas e brasileiras. E aí nós temos o quesito 3, correto? Quesito 3. No quesito 4, ele pede para que vocês coloquem quais foram as medidas tomadas no Rio de Janeiro que trouxeram benefício para o Brasil. E aí a gente vai falar sobre a criação. Aqui é 3 e aqui é 4. Qual foram, gente? A criação do arquivo militar, do arquivo militar. Aí ele fala da aqui não vai dar imprensa. Imprensa régia. Fala do Banco do Brasil, do Banco do Brasil, de uma fábrica
de pólvora, não é isso? De uma fábrica de pólvora e do Jardim Botânico. Aí ele fala também sobre a instalação de escolas médicas, correto? Do museu e da biblioteca reais, da Academia Militar. A gente pode parar aí, mas a gente sabe que foi mais, tá bom? Mas aí você pode parar. A criação do Arquivo Militar da Imprensa Régia, do Banco do Brasil, de uma fábrica de pólvora do Jardim Botânico, instalação de escolas médicas do Museu e da Biblioteca Reais da Academia Militar. Aí a gente teve a Academia de Belas Artes do Arsenal da Marinha, elevação do Brasil à categoria do Reino Unido a Portugal e Algarves, em 1815. Aí no numeral 5 ele diz o seguinte: em que ano ocorreu os acontecimentos abaixo? A morte da rainha, que foi conhecida ali, não é, como a louca, coroação de Dom João com o título de Dom João VI, que foi em 1818. Aí o último quesito da página 206, quesito 5. Quesito 5, 1818. Para casa, vai a questão, a página 207, tá certo? E aí você vai olhar, vai prestar atenção no mapa e vai responder as seguintes perguntas. A que se refere ao mapa? Aí você vai dizer do que se refere o mapa. O mapa está falando de quê? Quem impõe esse bloqueio? E aí você vai ver quem foi que fez a imposição desse bloqueio. Lá no início da nossa leitura, do conteúdo, tá aí falando. Explica o que era o bloqueio continental. E aí você vai precisar ler novamente e falar. E o 7º, responda em que ano as capitanias passaram a ser chamadas de província. E aí você vai falar. E por que isso aconteceu? Então, para casa, vai a página 207 do livro de História, correto? Ó, página 207, História. 5º ano. Hoje é 14/10/2020. Chegamos aí na 4ª unidade no nosso livro. Eu vou colocar aqui a data para eu não esquecer que na próxima aula a gente precisa corrigir, tá certo? Paramos aí na página 207. Terminamos aí a 3ª unidade e iniciamos aí a 4ª unidade no livro de História. Olha só, daqui a pouco tia Fabiana volta com a aula de matemática, tá certo? Beijo e daqui a pouco eu estou de volta aqui, tá bom?